Então, você escreveu um livro. ah, Então, como o objetivismo e, e talvez os intelectuais objetivistas influenciaram a sua ideia de escrever um livro? Acho que a semente para o livro foi plantada em, em 2018, quando um amigo, Jeff Britton, que é o arquivista do Ayn Rand Institute, é o primeiro desde a década de 80, então ele tem se dedicado muito a digitalizar todos os arquivos. Ele foi vamos dizer assim, o último dos. Então, eu conheci ele no final da década de 70, 80. Ele estudava filosofia na época. Então, na época, havia mais de 30 mil alunos, mais ou menos, no campus, e nós éramos os únicos dois que estavam fazendo os cursos do Peikoff na época. Então, nós estávamos lá nas apresentações dessas fitas, né? Então, ele é um dos que me ajudou a me manter informado sobre o que estava acontecendo no movimento objetivista, porque nós mantínhamos contato. Então, nós estávamos conversando em Los Angeles, então estava contando um pouco sobre a minha vida, em gestão, em administração municipal. E ele disse, você deveria escrever um livro. Eu não entendi muito bem por que ele tinha me dito isso. Não fazia sentido para mim na época. Mas ele tinha essa visão de que eu tinha esse background filosófico. Então, você tem todos esses anos de experiência e você pode aplicar tudo isso. E vai ser muito bom. Então, acho que depois de alguns dias eu mandei um e-mail com algumas ideias e tópicos. Ele respondeu me encorajando, destacando os pontos positivos do que eu tinha escrito. Então, mas ainda não tinha essa inspiração que ele via, né? Mas ele plantou uma semente. Então, 6 anos depois, eu estava lendo o livro do Alex Epstein sobre combustíveis fósseis. E aí ao ler aquela obra, eu disse assim, nossa, é assim que eu posso organizar as minhas ideias. E ele escreveu tão bem, o Alex Epstein, de uma forma tão engajadora e bagunçou a minha cabeça. E eu pensei que eu deveria fazer isso a respeito de administração pública. Eu vou ficar muito chateado se não for eu. Eu sei que algum dia alguém vai fazer. Então, eu estava vendo um ótimo exemplo de como eu queria que ficasse. E foi naquele momento que eu pensei, não, agora eu vou organizar e vou escrever esse livro. Então, outra coisa que depois desses e-mails que me interessou, houve uma apresentação da Com em 2016 que falava sobre como os livros motivavam e promoviam as ideias filosóficas. Então, eu não fui em 2016, eu acabei vendo a gravação um ano depois. Mas isso realmente me inspirou ainda mais. Sim, os livros são importantes, é importante publicar, vale a pena o esforço. Então, tudo isso foi o que me levou a organizar minha vida e tempo em torno da escrita. Então, parte da motivação foi que, trabalhando em municípios, eu vi que muitos dos meus valores eram destruídos, eram desvalorizados. Eu percebi que o livro seria uma forma de transformar aquelas frustrações em algo positivo, não reclamar das experiências, mas tirar proveito dessas experiências, publicar algo positivo, que fosse uma solução, uma abordagem positiva para resolver o que frustra muitas pessoas.
mas que muitas pessoas não sabem articular ou tratar essa frustração. Não? Então, uma das razões pelas quais eu estou motivado é que é um gênero novo de livros que é tomar os princípios objetivistas e aplicar fora da filosofia para esses eventos e coisas importantes que estão lá na realidade. Então, The Moral Case for Fossil Fuel, Price is Primary, do Jonathan Haidt, focado em investimentos. É uma área emergente que é muito divertida e tenho muito interesse em aprofundar isso. Eu também imagino os livros que o Yaron escreveu com o Don Watkins tiveram impacto, porque eles foram publicados em 2010. Eu sei que você conhece um pouco do Don. Que impacto o Don teve? Se você me perguntasse em 2016, quem seria o seu parceiro número 1 para lhe ajudar a escrever o livro, eu diria Don Watkins, sem pensar. Porque a reputação dele, eu gosto do podcast dele, aprendi muito sobre o OPAR, podcast no ARI, os livros que ele escreveu com Yaron Brook. Ele era então ele foi parte principal de tudo isso, né? Então depois ele trabalhou com Alex Epstein, depois da publicação do livro sobre combustíveis fósseis. Que outra forma de obter esses insights dele do que trabalhar com ele, com o Don. Ele teria sido o número 1 de qualquer lista minha. Então, quando começou a pandemia, houve o lockdown, na primavera de 2022, duas grandes coisas aconteceram. Uma, eu imediatamente estava num momento bem legal da escrita, estava formatando as coisas, mas com a pandemia eu não tinha outra coisa para fazer, não podia sair, então eu me dediquei 100% na escrita, porque o lockdown foi prejudicial para muitas coisas que o Don estava fazendo, então ele estava disponível para uma consultoria, não? Então, em 2020, eu pude contratá-lo para ser o meu coach de escrita. Então, nós ficamos em 2020 e 2021 trabalhando juntos. Então, ele foi um aspecto chave para trabalhar comigo, para escrever a minha proposta, para fechar com uma boa editora, Macmillan. Então, todas as sessões que eu tive com ele. Então, porque quem melhor do que buscar alguém como ele, que comunica bem as ideias e os princípios da liberdade, para analisar as coisas do mundo real. Então, foi muito bacana. E o Jeff Britton voltou ao final e acabou me ajudando na última edição. Então, quando eu consegui a editora, eu senti que agora eu tenho que fazer isso bem, conseguir uma boa editora. Então, foi um último impulso, porque eu era inexperiente, um escritor de primeira viagem, e eu queria fazer o melhor possível. Então, por curiosidade, você terminou o livro antes de fazer o curso de comunicação do ARI? Não, na verdade foi antes. Quando o curso estava acontecendo, eu estava trabalhando na minha proposta para editor, que consistia em resumo de 10 capítulos. Então,
Então, um capítulo como exemplo, um capítulo completo como exemplo. Então, eu estava me reunindo com o Dom, mais ou menos 1h30 por semana com o Dom, via Zoom. Eu estava obtendo feedback dele. E, ao mesmo tempo, eu estava no curso de comunicação com o Keith. Eu tentava aprender tudo que dava, mas era tanta coisa junta. Então, foi uma época intensa em termos do que eu estava tentando produzir, em termos de escrita, e também entender, incorporar tudo isso à minha escrita. Então, era incrível porque eu voltava e lia coisas que eu tinha escrito no passado e eu pensava, o Dom, imaginava o Dom me dizendo assim, você tem que cuidar com a transição, um parágrafo tem que dialogar com o outro, tem que projetar o outro. E depois de certo tempo eu nem conseguia entender por que eu tinha escrito algumas coisas. Então, é uma experiência bem interessante, porque você tem que lembrar, minha escrita, profissionalmente falando, era escrever relatórios muito pequenos, de 6 a 7 páginas, com informações básicas. Então, escrever um livro de 200 páginas é bem diferente de escrever relatórios de 10 a 12 páginas. É um desafio totalmente diferente. Então, me ajudou a apreciar a motivação que é necessária para escrever um livro, mas também quanta habilidade é necessária para escrever bem. E acho que a gente aprende isso também no curso de comunicação. Você pode ser muito esperto, muito verbal em termos da sua comunicação e não necessariamente escrever bem. E como você consegue estruturar as coisas é uma habilidade aprendida. E eu acho que isso se aplica ao que nós vemos falando. Na primeira vez que nós escrevemos, você acha que não precisa refazer nada. Você acha que é só escrever uma vez e pronto. Mas se você quer escrever um livro bom, um livro de 200 páginas, você acaba escrevendo esse livro várias e várias vezes. Então você percebe que escrever é editar. Você acha assim, não, eu conheço esse material tão bem, eu só vou sentar e deixar rolar e escrever. E não é assim. Não funciona assim.